Olá, esse é o Mestrado Profissional em Ensino de Geografia, o Prof.Gel. Meu nome é Fernando Braga e junto com o professor Leandro Aguiar Souza, ofertamos o curso Ensino de Geografia à Cidade. Essa é a aula 11, Migração, Cidadania e Direitos Políticos. Vamos começar? Bom, começando aqui pelos objetivos da nossa aula, a ideia aqui é fazer uma conversa sobre a migração e os seus aspectos relativos à elaboração individual e coletiva da cidadania. A cidadania, nesse sentido, então, faz a ponte com o tema da disciplina, considerando que a condição de imigrante é uma condição especial nesse debate geral, né, sobre ser cidadão, sobre construir pertencimento com o lugar e especialmente com a cidade. Então a gente entendeu importante fazer um aprofundamento nesse assunto e das diferentes opções que poderiam ser tomadas para fazer a discussão desse tema, eu achei mais interessante iniciar esse debate falando sobre identidade, falando sobre a condição de imigrante. Então, o primeiro objetivo aqui é conseguir aprofundar um pouco, com o apoio de alguns autores, na discussão sobre a própria condição do migrante, enquanto sujeito, enquanto cidadão, e como é que a condição de ser o diferente em algum lugar, né, de ser um alien, de ser um diferente em terra estrangeira, impõe a essas pessoas, né, uma dificuldade enorme para a construção da alteridade. Na sequência, acho importante também fazer uma reflexão sobre o conceito de multiculturalismo, né, os seus usos benéficos e outros usos que talvez possam ser problemáticos, e aí também fazer uma reflexão crítica sobre o uso desse conceito e como que ele pode nos ajudar a compreender o problema ou então gerar, né, contradições dentro da ação política relativamente ao problema migratório. Por fim, a ideia também é fazer alguns comentários rápidos sobre a política migratória brasileira, fazendo uma reflexão sobre a nossa lei atual, a lei de 2017, e fazer uns comentários finais a respeito de um caso de exemplo no Brasil, que são as migrações dos bolivianos para São Paulo. Bom, dados esses objetivos, queria indicar aqui as referências de leitura. O primeiro, um livro do Sayad, um sociólogo tem uma importância no debate sobre a questão dos migrantes. E esse livro, A Imigração, os Paradoxos da Alteridade, recomendando aí a leitura dos capítulos 1, 2 e 3 para fazer o debate junto aqui com essa aula. E também o Stuart Hall, e estou recomendando aí a leitura do capítulo Multiculturalismo, do livro Da Diáspora, Identidades e Mediações Culturais. Ambos esses materiais vão estar disponíveis na plataforma Moodle. Então eu queria começar a nossa conversa falando um pouco sobre o Sayad e esse conceito que ele traz no seu trabalho, que é o conceito de dupla ausência. A ideia básica desse conceito é que o migrante é uma pessoa que vive em suspensão. E aí, tomando o migrante como, para definições mínimas do que é o conceito, é todo aquele indivíduo que, no caso aqui dessa reflexão, estou mais preocupado em falar da migração internacional, pela força que a migração internacional em si traz para esse debate identitário, mas ela também pode ser considerada dentro de certos limites na migração interna, né, na migração dentro do país. Mas então, no caso da migração internacional, a gente poderia considerar como imigrante todo aquele indivíduo que fez uma mudança de residência, então uma mudança permanente de residência, né, não é simplesmente uma viagem, um turismo,
passar um tempo curto para fazer um curso, mas uma mudança mesmo de residência, né, que ele alterou o seu status de residência entre dois países diferentes, numa janela específica de tempo. Em geral, os especialistas no assunto costumam tomar a janela de 5 anos como uma janela referencial para considerar as etapas migratórias. Me parece uma indicação interessante também, que é a indicação mais consensual na literatura. Mas a ideia aqui nem é se aprofundar nessa questão do aspecto técnico, né, dos cálculos a respeito dos quantitativos, dos balanços migratórios e dos saldos, mas, como eu falei, fazer uma discussão mais dentro do campo da sociologia a respeito da condição do migrante. Então, nesse sentido, esses indivíduos que, eventualmente, ainda que tenham um plano de retorno, né, fizeram uma mudança de residência para outro país, eles vão viver isso que o Sayad vai chamar de suspensão. Ele deixa seu país de origem, mas nunca é plenamente aceito no seu país de destino. Ele não vai se sentir totalmente pertencente a lugar nenhum. Óbvio que essa é um debate que fala a respeito de um tipo específico de migração, que é a migração, né? Depois eu vou falar um pouco sobre o contexto dos autores que eu trouxe aqui, mas essa é a migração da grande massa, né, de população de média ou baixa qualificação dos países em desenvolvimento em direção a países desenvolvidos, para suprir algum espaço no mercado de trabalho. Evidentemente, não dá para generalizar todo tipo de migração, a gente pode falar de migrações de populações altamente qualificadas ou migrações de pequenos grupos de pessoas com capital bastante para fazer investimento em outros países, nos quais a aceitação e a integração vão encontrar outra dimensão. Mas aqui a gente está falando dessa grande massa que povoa e muda o ambiente e o cenário, a paisagem de grandes cidades de países desenvolvidos e até no caso do Brasil, como a gente vai falar aqui, de algumas das nossas grandes cidades industriais também, de uma massa de pessoas que vem, como é o típico de todo movimento migratório livre, né, na história do século XX, século XXI, que vem atrás de melhores condições de vida, de um salário melhor, de encontrar novas oportunidades. Então é desse indivíduo, alguns deles conseguindo entrar legalmente, outros até pela via ilegal, que a gente está falando desse processo de suspensão. É curioso que o Sayad vai tentar compreender como é a condição dupla que esse indivíduo tem, até nessa perspectiva de ser imigrante aonde chega e emigrante de onde sai. Então lá no seu país de origem, lá de onde ele decidiu abandonar da sua pátria, ele vai ser visto como alguém que abandonou, como alguém que fugiu. No caso do país receptor, ele já é tomado como um invasor ou ameaça, né? Então ele nem mantém o seu status inalterado no local de origem, como também, quando é recebido, ele é recebido como um estranho. Então a sua existência no local de origem, ela tem esse viés, essa condição de ser ou politicamente invisível ou até criminalizada, né, caso, ainda que haja em muitos países, né, uma tolerância, até um estímulo velado à presença desses indivíduos, né, no fim das contas é uma existência que resta criminalizada para centenas de milhares de pessoas em todo o mundo. Então essa experiência migratória é algo muito curioso, né, que esse sociólogo vai trazer, porque ela efetivamente cria um conflito muito grande para os indivíduos, né? Ela vai romper laços sociais, ela vai romper laços culturais e simbólicos.
Então, não é simplesmente fazer uma mudança de residência, especialmente no caso da migração internacional, é perder também referências identitárias, referências afetivas estruturantes, e não é à toa que, no caso da migração internacional especialmente, as redes sociais são fundamentais para diminuir os riscos, né, os impactos dos migrantes na origem. É por isso que em qualquer grande movimento migratório internacional se constituem nas cidades receptoras bairros, né, grandes núcleos de imigrantes, porque a tendência é que os primeiros a chegar abram caminho, né, e facilitem o processo migratório para os seus parentes, para os seus amigos, e isso acaba gerando uma rede que conecta os locais de origem e destino e vão criando fortes conexões migratórias. Então, a existência de bairros de japoneses em São Paulo, ou de bairros ou pequenas cidades de brasileiros nos Estados Unidos, bairros de argelinos na França, bairros de mexicanos, cidades de mexicanos nos Estados Unidos, isso é muito comum e faz parte da construção da paisagem urbana aí nos anos finais do século XX, em que esse movimento migratório da periferia para o centro do capitalismo se tornou mais intenso. O fato é que boa parte desses indivíduos, então, no aspecto da sua identidade, eles vão constituindo uma identidade que vai ficando desumanizada. Ele é reconhecido no local de origem pela sua utilidade econômica, ele é aproveitado como mão de obra, ainda que esteja lá de forma ilegal, mas lhe nega, a sociedade muitas vezes lhe nega a sua subjetividade, a sua história, os seus direitos plenos. Então essa é a dupla ausência, né? Ela impede o enraizamento em qualquer um dos ambientes. Fica difícil voltar, muitos migrantes têm o constrangimento em voltar, porque é necessário, na sua condição de emigrante, alcançar o sucesso, mostrar que o empreendimento migratório deu certo, mas também é muito difícil se estabelecer. O passado dele é silenciado e o presente dele é absolutamente instável, né, com um futuro indefinido. Então, Sayad vai explorar, né, com mais profundidade essa perspectiva da condição de emigrante e imigrante e nos ajudar a compreender aí a questão da identidade a partir do conceito de dupla ausência. Dado esse elemento, Sayad também vai fazer uma proposição lidando com o conceito de fato social, que é um conceito importante na sociologia, para tentar mostrar que a migração seria aquilo que ele chama de fato social total. Né? Poucos fenômenos sociais teriam essa capacidade, né, de englobar, de ser considerado dentro desse marco conceitual, mas Sayad vai defender que a gente precisa olhar para a migração não apenas como um deslocamento físico, mas compreender como é que esse movimento, né, entre diferentes locais de seres humanos, ele vai ter as dimensões econômicas, políticas, sociais, culturais, simbólicas, subjetivas. Então, é um fenômeno que acaba mobilizando a totalidade da existência dos envolvidos. Daí a nossa preocupação em abordar esse tema com mais profundidade dentro desse curso, dado a influência importante que a migração teve ao longo do século XX todo, em quase todas as grandes cidades do mundo, em países como Brasil, Estados Unidos, em toda a América Latina, na verdade, que se constituíram ao longo do século XX com um forte movimento de europeus em direção à América Latina, depois do processo de independência desses países, né? A gente teve um movimento muito intenso para cá até metade do século XX, e agora no final do século XX se iniciou, né, um processo intenso de movimento da periferia para o centro do capitalismo, e um pouco dentro desse contexto, né, que a gente está falando aqui nesse momento.
Então a decisão migratória vai impactar aí muito fortemente as redes de parentesco, os papéis sociais, os afetos. Muitas vezes a gente precisa entender a migração não como uma estratégia, né, de decisão individual, tampouco compreendê-la apenas como uma questão estrutural, né, como movimento de reorganização da força de trabalho. Ela é todas essas coisas, mas ela também precisa ser entendida nesse nível micro de decisões dentro do contexto familiar, né? Muitas vezes a migração é também estratégia de sobrevivência dos grupos familiares, e determinados indivíduos se habilitam no contexto da família a constituir alternativa de sobrevivência através do processo migratório. Nesse sentido, um grupo de pessoas, especialmente nesses contextos de comunidades que reforçaram reforçaram as redes sociais de apoio e acolhimento aos imigrantes, né? Você tem o caso aqui no Brasil da cidade de Governador Valadares, em Minas Gerais, da cidade de Criciúma, que constituíram ali focos importantes de envio de imigrantes para outros países, né? Tem vários outros exemplos que poderiam ser citados. Uma série de sujeitos vão ali reformular a sua identidade, as fronteiras simbólicas do seu pertencimento cultural, e conectar esses dois espaços, né? Fazendo aí as constantes negociações. O migrante, ele nunca deixa de estabelecer, a maioria deles, obviamente, nunca deixa de estabelecer esses contatos com os países de origem e destino, e muitas vezes isso se materializa nas chamadas remessas. Então, a paisagem cultural e econômica dessas cidades que eu mencionei deixa também muito fortemente as marcas da existência desses migrantes e de como as remessas transformam a vida cultural, transformam o mercado imobiliário. Então isso é um fator muito importante que tem efeitos né, muito intensos sobre alguns espaços, né, mas são parte da história, né, dos centros urbanos ao longo aí do tempo, né, as enormes cidades americanas, né, as grandes metrópoles americanas, Nova York, Chicago, todas se constituíram também, primeiramente enquanto berço, né, para a chegada de milhares de imigrantes que foram também se organizando, né, em torno dos seus núcleos próprios, dos seus guetos, estruturando as suas redes de sociabilidade, né, e deram origem a esse país da forma como ele é hoje, né? Então, isso não deixou de ser importante antes e continua sendo, né, fundamental e atual agora, né? Com a migração, e nesse momento, né, em que essa aula é gravada, a gente está vivendo, no caso americano, por exemplo, uma transição política de um governo de um discurso mais liberal, né, a respeito da questão da imigração, para um discurso mais conservador. E nesse sentido, os migrantes vêm sempre para o centro do debate político, né, gerando aí discursos, como está dito aí, né, que classificam e regulam a sua existência, né? Então, a migração, mais do que qualquer outro fenômeno, ela vai escancarar as conexões entre outros países, ela vai deixar muito claro, né, as desigualdades globais, as preferências, né, nas relações históricas, as heranças do colonialismo, e tudo isso molda fortemente esses fluxos populacionais e os outros fluxos materiais e simbólicos que caminham junto. Sayad, então, vai nos ajudar a pensar o processo de inclusão, né, e a ação política em torno do sujeito migrante a partir dessa ideia de ilusão da integração. Então, vindo de uma perspectiva bem crítica, enunciar aí alguns elementos que ele coloca sobre o que ele chama de ilusão da integração. Então, um primeiro ponto seria essa ideia da integração apenas como uma exigência unilateral de assimilação. Isso efetivamente é uma questão complexa, porque
ainda que as sociedades possam depender efetivamente dos migrantes, não há uma reciprocidade nesse processo de recepção. O que se espera é que o imigrante abandone a sua cultura, abandone a sua língua e sua identidade, se molde aos valores dominantes do país. Isso significa, então, que a integração ela tem uma via de mão única. Ela também, segundo a preferência de movimentos de rejeição ao imigrante, ela seria muito melhor se fosse apenas uma inclusão econômica seguido de uma exclusão cidadã, né? Então o migrante, ele muitas vezes é facilmente aceito como uma força de trabalho, mas ele segue marginalizado nos direitos políticos, com dificuldade de acessar políticas públicas e, mais ainda, no seu reconhecimento simbólico enquanto sujeito de direitos, né? O nacional, né, aquele que rejeita o imigrante, não abre espaço para olhar para ele com esse olhar, né, de um sujeito pleno de direitos, ainda que ele tenha importância na reprodução econômica daquele espaço, daquele país. O discurso integrador também, né, Saad vai denunciar que ele tem uma falsa neutralidade, né, porque o discurso da integração ele vai parecer neutro, benéfico, mas ele traz, né, no pano de fundo essas normas culturais hegemônicas, né? Quem define o que é normal, quem é o correto e quem é o chamado outro, são essas regras unilaterais, né, de assimilação. Saad ainda vai explicitar, né, essa ideia da cidadania adiada. Os migrantes, mesmo após anos aí de contribuição social, ele segue, né, sendo visto como imigrante, né, interpelado como o estrangeiro, com uma legitimidade em dúvida. Nesse momento também, enquanto gravo essa aula, o mundo inteiro está vendo esse tipo de reação, né, políticas migratórias nos Estados Unidos que alteram o seu nível de tolerância, né, à permanência dos migrantes, e enquanto a gente vê momentos de mais abertura e pessoas chegando, e agora na virada, né, para um governo mais conservador, uma onda forte de deportações, pessoas algemadas dentro de aviões, sendo enviados de volta para casa como criminosos, que realmente ilustra bem esse quadro dessa permanente dúvida, né, a respeito da condição desses indivíduos, né, e do quanto eles são aceitos e, no fim das contas, úteis para essas sociedades. Sobre o migrante também pesa essa perspectiva da boa conduta, a necessidade de um peso moral que acaba significando que o desempenho desses indivíduos, apesar deles não gozarem de uma situação plena de cidadania, precisa ter um desempenho exemplar, né? O migrante, então, constantemente está provocado a provar sua utilidade, a demonstrar sua gratidão, a expressar sua obediência, né? Isso também toma de assalto a identidade e o sentimento de legitimidade, né, de permanecer nesse local. Por fim, também, Saad vai falar dessa perspectiva da integração sem transformação social. Muitas vezes essa promessa de integração no papel, na legislação, traz uma série de propostas, né, promessas de fazer mudanças nas estruturas sociais racistas, mas por muitas vezes são só mecanismos de contenção do conflito do que elementos que a gente consegue observar com clareza, né, sendo materializados. Bom, Saad vai nos ajudar então a pensar na condição de migrante do ponto de vista de como ele constitui sua identidade e da ação política sobre ele. E sobre esse aspecto, acho que vale a pena também fazer uma rápida incursão
no trabalho, né, que eu recomendei desse autor, o Stuart Hall, que vai trabalhar com o conceito de multiculturalismo, né, um conceito que acaba tendo uma significação muito ampla, né, tomado aí em vários contextos, né, uma palavra que já foi, já se tornou assim, um termo polissêmico, mas Sayad, né, esse texto dele nos convida a tentar continuar interrogando esse termo para compreender compreender o fenômeno, né, e aproveitar se aproveitar ainda da sua utilidade. E uma distinção que me parece importante fazer a princípio é a distinção que ele faz entre o que é o multicultural e o que é o multiculturalismo. Para o Stuart Hall, o multicultural ele vai descrever a realidade, é o fenômeno social em si, a existência de diferentes grupos, né, de origem étnico-cultural que estão convivendo no mesmo território, que é resultado desses fluxos migratórios, né, das diásporas da globalização, da existência de comunidades de refugiados. O multicultural, então, descreveria o fato em si, né, a realidade concreta, e o multiculturalismo seria a política ou a ideologia, né, subjacente a esse fenômeno social, né? Então, a existência concreta dos migrantes revela o fenômeno, o fenômeno multicultural. E o multiculturalismo seria o conjunto das políticas, dos discursos, dos projetos estatais que vão tentar dar resposta a essa diversidade cultural e que, né, como o autor tenta mostrar, em geral com a ênfase, né, na gestão desse processo de integração. Agora, reconhecer, né, isso é um ponto fundamental que a gente deve refletir quando pensa nesses problemas, é que reconhecer a existência da diversidade não significa automaticamente promover a inclusão. E é isso que o Hall tenta mostrar nas discussões que ele faz, especialmente sobre a sociedade britânica, né, que uma sociedade multicultural ela ainda pode continuar profundamente desigual, ainda que se reconheça como multicultural. A justiça social não é automaticamente implementada a partir desse reconhecimento, e esse reconhecimento pode só, no fim das contas, acirrar os processos de rejeição aos migrantes. Então, é necessário se questionar sobre o multiculturalismo enquanto ação política, porque ele é certamente um campo de disputa. Ele pode ser uma estratégia de reconhecimento e respeito à existência dessas minorias, mas pode também ser um instrumento de controle e neutralização dessas diferenças ao monopolizar um determinado discurso. E aí o autor vai nos ajudar a pensar que podem existir multiculturalismos, né, fazendo aí uma oposição, aí tentando simplificar aqui um pouco a ideia dele, né, tentando fazer uma oposição entre os multiculturalismos que têm uma acepção mais fraca e mais forte. Então, o Hall vai chamar de multiculturalismo fraco esse tipo de discurso e de ação política que é meramente decorativa e que vai simplesmente celebrar a existência das diferenças sem propor ações políticas que, por exemplo, façam a integração cidadã desses indivíduos, que façam o combate efetivo à xenofobia, o racismo, e um multiculturalismo que seja crítico, né, o forte, que seja crítico, que seja transformador, e que ele não seja apenas um passo no reconhecimento e na celebração da diferença no discurso, né, mas que dê passos efetivos para enfrentar essas estruturas excludentes e que promova a cidadania plena dos sujeitos marginalizados. Então, recomendo aí fortemente refletir sobre esses diferentes vieses de multiculturalismo e a sua expressão nos ambientes urbanos. Para Hall,
a efetiva construção de um multiculturalismo crítico, né, ele é possível porque é necessário combater esse essencialismo, né, dentro do discurso cultural. Né? As identidades elas não são essenciais fixas, né, mas elas são construções culturais, né, elas são moldadas por contextos históricos, né, o que a gente chama de sociedade britânica, paulista, mineira, seja lá qual for, ela é o processo de uma construção histórica que lá no passado pode ter incorporado muito da presença e da cultura de povos migrantes e que hoje tentam fixar o seu lugar na história como essencial, como único e necessário, quando na verdade é necessário fazer o contraponto crítico de que a identidade tem muito mais, né, a construção das identidades, ela tem muito mais um aspecto fluido do que fixo, né, e da construção de marcos essenciais. Né. O multiculturalismo, então, precisa passar para, né, a sua perspectiva crítica, né, para não se tornar aí um impasse. Né. Ele precisa surgir como uma resposta a essa diversidade cultural crescente, mas não se deixar ser capturado, né, por essas, como defende o Hall, né, por certos discursos que vão apenas promover uma tolerância superficial, né, à diferença. E, mais uma vez, né, dentro dessa mesma ideia, né, que a diferença cultural ela não pode ser apenas um dado, né, ela não pode ser apenas reconhecida como um fato, mas ela precisa ser um campo de conflito, né, um campo de ação política e de luta, onde você vai disputar reconhecimento, visibilidade e legitimidade na esfera pública. Então, a ideia é que as políticas identitárias, né, não possam cair nesses essencialismos, né, não fixar, né, sujeitos e culturas, né, não ficar criando estereótipos rígidos que vão negar a complexidade, a fluidez temporal e a transformação contínua, né, das identidades em qualquer espaço. E quando o fenômeno multicultural é mais forte, né, a força dessas transformações, a presença desses migrantes gera um incômodo maior, né, sobre essas sociedades. O problema dessas hierarquias raciais persistentes, Hall pensava muito, né, refletia muito sobre a presença das comunidades negras na Inglaterra. Então esse era uma das suas o seu contexto, né, de análise, e a ideia de que simplesmente celebrar, né, essa diversidade, ele via isso no seu dia a dia, né, não desmontava esse racismo institucional, essa perspectiva geral de que existiam identidades normativas para aquela sociedade e de que o migrante estava lá só como um estranho, e a necessidade de constituir aí estratégias culturais de resistência. Né. Existem limites, mas as identidades podem ser mobilizadas estrategicamente, né, elas podem ser, pela ação política, por um multiculturalismo crítico, se tornar, né, formas de resistência simbólica e política diante da exclusão. Bom, então, só para ajudar a compreender aí um pouco o contexto em que esses autores falam, já disse alguma coisa sobre isso, mas o Stuart Hall, ele nasceu na Jamaica, ele é original da Jamaica, migrou para a Inglaterra, né, nos anos 50, exatamente aí no contexto da descolonização das colônias britânicas do Caribe. Então ele vai chamar esse grande movimento de diáspora negra atlântica, e é dessa posição que ele fala, né, de como um indivíduo que vivenciou aí esse racismo estrutural britânico e vivenciou na pele também essa condição ambígua. Né? Ele, como um sujeito colonial, né, um homem negro do Caribe, que tinha esse acesso, né, à sociedade britânica por conta das estruturas coloniais,
né, ele foi deslocado para esse centro imperial, conseguiu constituir a sua vida e carreira lá, mas sempre carregou essa dupla identidade. E o seu trabalho reflete isso, né? O estudo dos efeitos simbólicos e políticos da migração na formação aí das identidades negras nesses contextos metropolitanos. Então, por isso que ele vai trazer aí a diferença, né, como um ponto central do seu debate. No caso do Sayad, um outro movimento migratório também importante, ele é original, né, era original da Argélia, uma colônia francesa, então também por conta das relações coloniais. E essa é uma marca desses grandes movimentos migratórios no final do século XX, né, uma inversão que a população das ex-colônias, por conta, né, dos contatos, da afinidade linguística com as antigas metrópoles, iniciaram um processo, né, de recepção de migrantes de média e baixa qualificação para suprir né, algumas lacunas no seu mercado de trabalho, suprir problemas de baixa fecundidade. Isso é um fenômeno que segue acontecendo. E essa relação Argélia-França, ela tem exatamente esse conteúdo. Fora isso, no caso do Sayad, a gente vê a expressão também dos conflitos territoriais, das guerras no continente africano, que também desterritorializaram, né, um conjunto de indivíduos, e o Sayad viveu também essa experiência. Vale destacar também, né, que a sua obra, né, aquilo que ele escreveu, tem muita proximidade, né, porque ele foi próximo do Bourdieu. Então o foco dos estudos do Sayad é a migração dos trabalhadores argelinos para a França, aí no pós-guerra, e muito do que ele estabelece, né, dentro dos seus estudos tem a ver com essa observação, né, de entender como esses sujeitos foram tratados como uma mão de obra descartável, né, necessários para um determinado projeto econômico, mas que entendia a necessidade da inclusão econômica desses indivíduos, mas não da inclusão cidadã. Então, muito do seu trabalho reflete exatamente esse contexto em que ele viveu e estudou, né, denunciando aí esse processo de desumanização, né, simplesmente reduzido a um problema social, né, enquanto ele tenta trazer a perspectiva dessa migração como um fato social total. Então, ainda como um reflexo atual das nossas mazelas que refletem esse episódio da história da humanidade, que foi o colonialismo. Bom, passando então a refletir um pouco sobre o caso brasileiro, deixar aí a recomendação para estudo e consulta da lei número 13.445, né, que foi promulgada em 2017, que é a política migratória brasileira. No seu artigo 3º, ela vai mostrar as orientações gerais dessa política, né, e trazer aí que ela tenta trabalhar dentro da perspectiva da universalidade dos direitos humanos, do repúdio à xenofobia, a não criminalização da imigração e a promoção da inclusão social e laboral do migrante. Então, é uma lei que tenta debater com os tratados internacionais, os princípios da Constituição brasileira, né, os acordos internacionais dos quais o Brasil é signatário. É uma lei recente que tem um discurso bem alinhado com, né, esses preceitos e preocupações a respeito do processo de integração e inclusão dos migrantes, né? É uma porta de entrada para compreender
como que o Estado brasileiro normatizou esse respeito, né? E aí vale aqueles que estão estudando esse tema e vão refletir mais profundamente sobre ele, né? Pensar um pouco nas suas aplicações, né? E como isso tem se desdobrado nos casos reais, né? A lei, no seu artigo 4º, né, ela vai indicar aí que os migrantes e os visitantes no território brasileiro, né, vai ser assegurado a eles os mesmos direitos e deveres dos nacionais, né, conforme os princípios da Constituição, que os migrantes legais vão ter direito aí a um acesso igualitário a serviços, programas sociais, benefícios, direito de exercer atividade laboral, né, ou empreendedora dentro do território brasileiro. Então tem, né, no artigo 4º também a preocupação de promover a inclusão produtiva e econômica desses indivíduos. O artigo 14 vai prever como é que se dá dentro do Brasil o processo de regularização migratória, né, como é que é a concessão da autorização de residência, emissão de documentos, as diferentes modalidades de vistos, né, para acolher os indivíduos. Inclui também a perspectiva da acolhida humanitária, né, as definições gerais de refugiados e também os processos de reunião familiar estão previstos, né, como uma forma também de acolher imigrantes, tentando fazer aí a conexão com os tratados, né, nos quais o Brasil é signatário, estabelece também normas para fazer cooperação com os estados de origem e destino dos imigrantes, para tentar garantir direitos humanos desses indivíduos, reciprocidade no tratamento também dos brasileiros fora, e também prevê aí diversas formas, né, de modalidades de naturalização de imigrantes, né, e os seus critérios. Então, trouxe essa como uma referência, né, para estudos futuros, não é o objetivo aqui fazer uma avaliação crítica dessa legislação, né, para o conteúdo dessa aula e para o tempo que a gente tem, mas fica aí como uma indicação de um processo de estudo. E uma outra indicação também, né, eu vou só mencionar aqui rapidamente, para finalizar essa discussão, é o caso dos bolivianos em São Paulo, né, essa é talvez a expressão numericamente mais importante nas últimas décadas. Não evidentemente um movimento que remete a um colonialismo anterior, tampouco de um país da periferia do capitalismo para outro no centro, né? É um movimento mais no sentido sul-sul, mas ela é uma migração que tem se tornado muito importante, né? Uma série de crises econômicas na Bolívia, né? Processos aí de abertura de fronteiras regionais e uma demanda, né, por mão de obra barata no setor têxtil da capital paulista acabou gerando uma ponte que só cresce, né, de movimentos de bolivianos para a cidade de São Paulo, para a capital paulista especialmente, que é um fluxo que acaba se desdobrando aí, revelando todas essas assimetrias, né, de poder, das demandas do mercado de trabalho, né, nesses deslocamentos pós-modernos, né, nesse mundo globalizado, e que são, né, não é a única, né, você tem também, por exemplo, a migração de haitianos, né, mas que desnuda aí esses migrações modernas, né, dentro desse eixo sul-sul, né. Então, o nicho de atuação, né, da maioria desses bolivianos são em oficinas de costura, né, jornadas muito exaustivas, condições de trabalho precárias, muitas situações de vulnerabilidade social, né, muitas dessas coisas que a lei brasileira diz, né, aponta que é necessário combater e não deixar se reproduzir dentro do território, né, têm sido observadas no caso dos bolivianos na cidade paulista. Então, fatos também, né, evidenciados tanto na obra do Sayad como do Hall, né, dos desafios à invisibilidade social, ao preconceito, essas populações sendo alvo de estigmatização e discriminação dentro da sociedade paulista, né, encontrando dificuldade de ter o seu espaço próprio, ainda que
algumas manifestações, né, já tem ganhado corpo, né? Por exemplo, uma feira de bolivianos na Rua Coimbra, né? Festas de cultura boliviana que já acontecem em São Paulo, né? Fazer uma busca aí é possível encontrar notícias a respeito disso. Mas os estudos em geral, né, vão indicar aí a necessidade de ampliar e reforçar políticas públicas que promovam a regularização migratória, acesso a serviços básicos e a inclusão social dessa população. Nada que já não esteja na lei de 2017, mas que efetivamente precisa encontrar aí formas de materialização no dia a dia dessa sociedade. Então eu queria indicar também não está na bibliografia aí da aula, mas como uma recomendação de leitura para aqueles que se interessarem em aprofundar no tema, esse livro organizado pela professora Rosana Beininger, né, esse núcleo de estudos populacionais da Unicamp, né, um núcleo que se dedicou muito nos últimos anos a refletir sobre esse processo de migração. Então esse livro aí faz uma síntese, né, de vários trabalhos, né, organiza aí uma quantidade de trabalhos que podem, né, dar aí aos interessados uma base bem interessante para compreender esse fenômeno. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar hoje. A gente se vê na próxima aula. Até mais.